Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que tenham passado o final de semana muito bem, que tenham descansado bastante, né? Tá todo mundo ansioso para voltar para a escola, mas é importante a gente ficar em casa. Então, ontem foi feriado, hoje é dia de aula de geografia, terça-feira. A gente vai começar a nossa atividade de hoje. Ela é curta, tá? São atividades que vocês vão fazer em casa tranquilo. E para deixar vocês assim cientes do que está acontecendo, a gente está bem adiantado no livro de geografia. Então, às vezes a gente vai fazer trabalhos como ver um filme ou fazer uma outra atividade para a gente ir devagar aí com esse livro, para que a gente possa retornar tendo conteúdo ainda para a gente trabalhar em sala de aula. Combinado? Então, vocês vão abrir na página 60 do livro de geografia, unidade número 2, né, que a gente parou. Esse capítulo também é o número 2 no sumário, o trabalho no espaço urbano. Então, ele está dizendo lá: no espaço urbano, o trabalho das pessoas é caracterizado principalmente pela realização de atividades, seja na indústria ou no comércio, seja por meio de prestação de serviços. A atividade na indústria faz parte do setor secundário da economia. O comércio e a prestação de serviços fazem parte do setor terciário. Lá que a gente tem aqui embaixo, a gente tem uma linha de montagem de automóveis em uma indústria. Depois aí no livro de vocês também tem o comércio de roupas e tem a foto do médico prestando serviço no atendimento à saúde, né? E aí embaixo continua: a prestação de serviços à população, como educação, saúde e segurança, envolve a realização de diferentes atividades. Então, nesse capítulo a gente vai trabalhar o quê? O que as pessoas fazem no espaço urbano. Então, a gente tem a indústria, que é o setor da economia, faz parte do setor secundário da economia, tem o comércio e tem a prestação de serviços. Então, um sempre está ligado com o outro. A gente vai estudar isso agora. A importância das atividades no espaço urbano. As atividades realizadas no espaço urbano são de grande importância para o município. Veja algumas delas. Então, aqui a gente tem a indústria de automóveis no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Depois tem os funcionários da prefeitura realizando serviço de limpeza de ruas no município de Monteiro, estado de Paraíba, em 2016. E tem os funcionários e clientes de um supermercado no município de Altamira, estado do Pará. Tá? Então, a geração de emprego e renda para milhões de trabalhadores, tanto no setor industrial quanto no comércio e na prestação de serviço. Então, a gente tem aqui a importância de como a indústria, o comércio e a prestação de serviço geram emprego. Por quê? Para trabalhar na indústria, a gente precisa de funcionário para poder fazer aquele serviço dentro da indústria. Na comercialização, não adianta nada a gente ter uma indústria que fabrica o produto e não ter um comércio para que possa realizar a venda desse produto, tá? E tem a prestação de serviço, que muitas vezes a pessoa que compra o produto precisa de alguém que instala, que monta, certo? É igual o sistema de informática, né? A gente tem um lugar lá que compra o computador, que monta as peças do computador, e às vezes no mesmo lugar também tem a prestação de serviço. Então tem tudo ali, tem a comercialização e tem a prestação de serviço. Então a indústria que fabrica as peças, o comércio que vende essas peças, o produto, e prestação de serviço que realiza a montagem, se for preciso, daquele produto, correto? Então a gente vai mudar agora para a próxima página. Aí no seu livro a gente vai ver um pouquinho sobre o emprego na cidade. Então, se a gente tem o comércio, tem a prestação de serviço e também tem a indústria, isso gera o quê? Um número de empregos, né? Por isso que o trabalho no sistema urbano, na prestação de serviço também na área urbana, ela é muito importante para renda e emprego. Então, olha lá. As diferentes atividades realizadas no espaço urbano geram empregos para a população. Veja o gráfico. Então, a gente vai analisar esse gráfico. A gente tem um título lá em cima, né? Pessoas empregadas em áreas urbanas por setor em 2015. E aí a gente tem aqui, ó, nessa linha do lado que está numerado de 0 a 80, significa que são números de pessoas empregadas em milhões. Então, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 4 milhões, até chegar no 80 milhões. E embaixo a gente tem no setor primário, secundário e terciário, que a gente viu o primário, ele é rural, né, gente? É o setor principal, né, o primário. O secundário já entra nas indústrias. E o terciário, que é a prestação de serviço e comércio de peças, certo? Então, a gente tem aí, ó, número em milhões. Setor primário, 13 milhões. Setor secundário,
12 milhões, e setor terciário, 70 milhões. Estão vendo como esse setor aqui, ó, o terciário, rende bastante emprego? São um tanto de pessoas que estão empregadas e o setor que elas, cada uma está, né? Vocês podem ver aí que tem bastante pessoas em 2015 trabalhando nesse setor terciário. Agora, número 1, questão aí, para a gente responder no nosso livro. Quais atividades da cidade mais geram empregos? Então, com base aí nesses dados que a gente viu, ele está perguntando quais as atividades que geram emprego. Ele quer saber quais são as áreas envolvidas nisso, que a gente viu lá no nosso textinho. São os setores secundários e terciário, que fazem parte deles são o quê? Tem três coisas, na verdade, que participam desse setor secundário e terciário. Quais são elas? Número 2. Escreva o nome de um estabelecimento comercial ou de prestação de serviços da área urbana do município onde você mora. Então, olha lá, você vai pensar um setor, um estabelecimento comercial, um comércio, né? Ou de prestação de serviços na área urbana do município onde você mora. Pensa aí num comércio que você frequenta e que tipo de produto que ele fornece, ou alguma pessoa que vem fazer serviço na sua casa, que é de alguma companhia, que também presta o serviço para a companhia que trabalha. Vamos dar um exemplo? Se eu vou citar um exemplo, vocês não podem copiar. A gente tem energia em casa. Então, na energia de casa aqui, quem fornece no município é a CPFL. Então, o moço que vem aqui ver a numeração de gastos de energias, ele é um prestador de serviço lá da CPFL. Então, esse é um exemplo de alguém que trabalha com prestação de serviço. Continuando. Depois que vocês fizerem esse exercício, pensaram bem, a gente vai continuar. No entanto, as vagas de trabalhos não são suficientes e há muitas pessoas desempregadas na cidade. Por conta disso, é crescente o trabalho informal, ou seja, o trabalho sem registro na carteira. Muitas pessoas que não conseguem emprego com registro em carteira acabam a trabalhar como vendedores ambulantes e entregadores, por exemplo. Então, olha que tem a Secretaria de Relações do Trabalho, uma fila de pessoas esperando para ver se tem oportunidade de trabalho. Tá vendo? Lá na cidade de Sorocaba. É aqui perto de São Carlos. Não tanto, mas é quase perto. O que está acontecendo, gente? Tem muitas pessoas querendo emprego, há uma lista enorme, e aqui na cidade urbana, no espaço urbano, é muito difícil, porque são poucas as áreas que estão contratando, mas tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de trabalhar. Então, o que acontece é que essas pessoas que precisam do trabalho, que precisam do dinheiro, não têm onde trabalhar, elas acabam criando uma própria fonte de renda. Então, ou elas começam a comprar coisas para vender por elas mesmas, ou elas acabam entrando em serviços que não precisam registrar na carteira. Por quê? O registro na carteira, ele tem uma série de imposto de dinheiro que é gasto com a contratação do funcionário. E como as empresas já têm um monte de gasto referente à contratação, elas acabam não contratando funcionário com registro na carteira para não ter que pagar tudo o que por lei é garantido. E aí as pessoas encontram muita dificuldade sobre isso. Um número crescente que eu queria que vocês comecem a acompanhar também é que, com a pandemia que a gente está vivendo agora, que é uma coisa que a gente nunca viveu antes no mundo, existem empresas que estão diminuindo o número de funcionários porque não tem tanta mercadoria para ser vendida, porque fecharam o comércio, né, para não ter avanço da doença. E aí o que aconteceu? As empresas fecharam para não vender esse produto. Não tem como vender esse produto porque ninguém está comprando. Imagina você comprar uma mercadoria de um outro país e não sabe como que está a questão de doença de controle lá nesse país, e você vai comprando a mercadoria e esse vírus vai circulando. Então eles pararam de produzir muito, diminuíram a quantia de investimento, né, de dinheiro nessas mercadorias, o pessoal parou de comprar, e aí as empresas não têm como pagar os funcionários. Então, o que elas fizeram? Elas mandaram embora, né, dispensaram alguns funcionários, e outros estão em casa recebendo pelo governo. Mas você imagina o tanto de gente que não está em casa porque não vai receber salário, não tem como a empresa pagar. Então, o número de aumentos de desemprego pode ser que cresça por isso, entendeu? Porque as pessoas não têm como
fazer o dinheiro crescer, né, vender mercadoria, não tem quem compra, porque ninguém vai ficar gastando dinheiro, e aí, consequentemente, vai ter que mandar a gente embora. Então, o número de desemprego pode ser que aumente aí depois que a gente passar por esse período de pandemia, tá? Atividades a gente vai fazer agora lá da página 63. Relacione as fotos dos profissionais mostrados a seguir ao tipo de atividade econômica em que eles trabalham. Então, a gente, número 1, comércio, número 2, indústria e número 3, prestação de serviço. Então, olha lá, a gente tem o comércio, que são as lojas, né, as farmácias, os supermercados, que trabalham vendendo cosmético, roupa, tem empresas de automóveis também que trabalham, né, com comércio de carros, vendendo carro. Depois tem a indústria, que é o lugar onde fabrica peças e montam os carros, confecções que separam as roupas, né, são as grandes indústrias têxtil. E depois tem a prestação de serviço, que são quem? Quem trabalha em alguma área comercial. Então, o vendedor de roupas, ele trabalha dentro do comércio. Ele é um prestador de serviços, tá? O médico, por exemplo, ele trabalha dentro do setor comercial ou privado de unidade de saúde. Ele é um prestador de serviço da unidade de saúde, entenderam? A gente vai relacionar. Então, eu vou pôr 1 para quem está no comércio, 2 para o que é indústria e 3 para prestação de serviço. A gente tem um dentista. Esse dentista, ele é número 1, que ele trabalha do comércio, é um serviço do comércio. É um 2 de indústria, um serviço que trabalha dentro da indústria, ou é um prestador de serviço da área de saúde? O que vocês acham? 1, 2 ou 3, tá? Fábrica de alimentos, pessoal. 1, 2 ou 3? Comércio, indústria ou prestação de serviço? Loja de eletrodoméstico. É um comércio, uma indústria ou prestadora de serviço? E número 3, e a outra opção, e a última opção, cabeleireiros. É um prestador de serviço, uma indústria ou é um comércio? Pensa lá, tá? Foca bem no nome que está sendo dito, tá? Ele não está falando salão de beleza, ele está falando cabeleireiros. Aqui ele não está falando sobre venda de produtos, ele está falando sobre loja de eletrodomésticos, tá? Aqui ele não está falando sobre operários da fábrica de alimentos, ele está falando sobre a fábrica de alimentos. E aqui ele está falando da profissão dentista, do dentista, tá bom? Presta atenção nisso que vai ajudar vocês a responderem. Número 2. Escreva 2 exemplos que estejam presentes em seu dia a dia para cada tipo de atividade econômica. A letra A, comércio, e a letra B, prestação de serviço. Então, a gente vai colocar aí 2 exemplos que a gente conhece de comércio e a letra B de prestador de serviço. Eu já dei exemplo, ficou fácil essa, tá bom? Vocês vão escrever aí nessas linhas sobre dois ambientes que vocês conhecem sobre comércio, 2 coisas que trabalham no comércio, lojas ou o que vocês entenderem sobre comércio, e os prestadores de serviço, tá bom? Eu vou mandar um videozinho também sobre prestador de serviço, comércio e indústria para que vocês possam assistir e ficar fácil para responder. Essas são as atividades de hoje, tá? Que vocês vão fazer. São simples, são básicas, a gente vai um pouco mais devagar em geografia, como eu falei, e eu vou complementando com algumas pesquisas que vocês vão fazer em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da atividade, prestem atenção, releem bastante e acompanhem o videozinho para ficar mais fácil para responder, tá? Um beijo e até a próxima aula.